O cérebro precisa de novidade. E ele precisa de novidade que seja uma novidade não imediata, porque senão dá droga. Senão isso vira droga. Dopamina. A gente precisa de dopamina, mas dopamina da boa. Porque a dopamina de droga é essa que faz um pico e desce. É que nem cassino. açúcar. É que nem cassino. É que nem cassino. Não, é que nem pegar um pote de sorvete e tomar. Você vai liberar dopamina por hiperglicemia. O que a gente está estudando hoje em neurociência é uma coisa fantástica. Essa dopamina é dopamina vagabunda. Essa que faz pico. Sei. O que a gente precisa é aquela que é liberada o tempo todo. E isso só tem com persistência, com ideias, com desenvolvimento. E é isso que fez a humanidade chegar onde chegou. Você imagina se o Harry Ford não tivesse ido aperfeiçoando o projeto dele de fazer um carro. Porque a primeira vez que ele apresentou o projeto do carro, ele foi num banco e propôs uma sociedade. O cara chegou e falou, você tá doido, não vou investir nisso porque já tem os cavalos. Né? Por isso o Ford T foi o primeiro modelo, porque ele tentou no ar. Verdade? A primeira vez. Ford T. Tanto que ele estava tão ferrado que ele empenhou o carro, empenhou a casa, a mulher se separou, porque tipo assim, a gente não vai ter mais casa, e essa geringonça não faz nada. Que quando ele acabou, ele falou, tá aqui, o Ford T, na letra T, faltava pouco, né, para acabar o alfabeto todo. Ele chegou e falou assim, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem o carro, desde que seja preto. Porque ele só tinha para comprar o pigmento do carvão, que era resto. Por isso o carro preto. Olha. Não podia escolher outra cor, porque ele não tinha dinheiro. A história tá cheia de exemplos como esse. Entendeu? Né? É claro que o casamento não acabou, depois ela voltou. Porque acabou sendo uma das grandes criações. Poxa. Então, assim, a gente tem que fazer essa dopamina boa. E essa dopamina boa, por isso essa coisa da gente estar em contato com uma equipe. Porque um alimenta o outro. Então, eu vejo muitas vezes a garotada chegar para mim, não, Bia, isso. Eu falo, me fala isso de novo. Tem horas que eu não entendo nada que eles estão falando, mas eu falo assim, faz sentido. Faz sentido esse negócio. Testa, vai, põe. Se der errado, a gente aprendeu, não tem problema. E tem horas que eles olham para mim e ficam assim, o que sua intuição diz? Eu falo, olha, a minha intuição está dizendo isso. Então, essa dinâmica da convivência humana é fundamental para a gente manter um cérebro produzindo dopamina da boa. Ninguém nasceu para viver sozinho? Não. Não tem como. E essas pessoas que conseguem viver sozinhas? Eu não sou dessas pessoas que se sentem bem sozinhos, que viajam sozinhos, que... Olha, tudo sozinho, eu acho que tem... Por exemplo, o Jung, ele dizia uma coisa assim... O Jung tinha uma coisa tão ele dizia que a solidão para ele gerava um processo de cura que fazia a vida valer a pena. E ele ainda dizia mais, ele falava assim, quando eu me relaciono com muitas pessoas, eu levo alguns dias para me libertar da futilidade das palavras. Exatamente. Eu acho sensacional essa frase dele. Mas assim, eu acho bacana ter um pouco de solitude. Ah, não, eu gosto também. É fundamental, mas assim, o isolamento, não. E eu acho que na pandemia a gente meio que glorificou isso. Agora vai ser sempre assim, todo mundo em casa. Não é, o ser humano não é para isso. Ou então ele vai se reunir só em quê? Em eventos, que aí a pessoa vai para chapar, para beber, para não sei o quê. Mas e as reuniões criativas? E as reuniões onde a gente produz? Eu acho que está faltando isso. Mas isso, a explosão dos podcasts, ela talvez ela revele uma coisa que estava fazendo falta pra gente, que é as pessoas em volta de uma mesa, almoçando ou em volta de uma fogueira e conversando. Exatamente. Né? Tinha uma demanda, né? Tinha. Por humanidade. Eu acho que o podcast traz de volta essa questão da conversa não superficial. Da conversa que faz eu deixar um pouquinho meu aqui e levar um pouquinho de você comigo. Isso é tão humano. Isso é de humanidade. A gente chegou até aqui por causa disso. Exatamente. Eu imagino mesmo nos caçadores-coletores, eles se reuniam em volta de uma fogueira e os mais velhos contavam, ó, não faz isso, não faz aquilo. As mulheres falavam das plantas, os mais novos falavam dos perigos. Tinha aquela troca, né, toda que fez esse caldo que é hoje, a gente. Que é a cooperação.
Nós chegamos onde chegamos pela cooperação. Inclusive no Sapiens falam que a gente venceu os Neandertais porque a gente era mais organizado na cooperação. Na cooperação. Apesar de eles serem mais inteligentes, tendo o cérebro maior. E isso é uma coisa que não está acontecendo hoje, né? O estímulo é sempre competitivo. Individualista. O individualista. A gente vive uma epidemia de narcisismo. Né? Por quê? Porque Isso começa lá atrás, depois da Segunda Guerra, talvez? Eu acho que os tempos modernos já começam com isso. Porque assim, a filosofia dos tempos modernos tem como base estrutural o individualismo. É como se fosse assim, para eu me dar bem, qualquer atitude é justificável. Inclusive o instrumentalismo. O que é o instrumentalismo? É usar você, eu uso você para atingir um objetivo meu. Você assistiu o Lobo de Wall Street, né? Aquele estilo de... Exatamente. Isso dentro da filosofia do individualismo é permitido, mas não é ético. E aí você volta... Aí vamos lembrar da professora Lucelena. Aí você volta à essência, né, dos valores, né, dos homens. Valores, virtude e sabedoria. Valores, tá ligado à ética. Virtude é praticar isso, né? Porque que a gente vive num mundo de hipocrisia. 90% das pessoas estão falando, mas não praticam nada do que falam. Não, de maneira alguma. Que isso tem algumas pessoas, inclusive, que é muito evidente, e tem pessoas que só quem conhece realmente, aquela pessoa que sabe que aquilo é uma mentira. Conseguiu se disfarçar melhor. Mas parece que é quase uma defesa, né? Se eu coloco essa armadura de que eu sou essa pessoa, ninguém vai fazer a mínima ideia. Se eu bato em todo mundo cobrando essas atitudes, ninguém vai cobrar isso de mim, porque, eu sou o paladino dessa causa. E muita gente cai por causa disso. A gente viu a questão do Silvio Almeida, por exemplo, né? E de tantos outros casos que a gente vê que tava no cerne da pessoa, aquela luta, e foi por onde ela caiu. Por que as pessoas caem às vezes nos lugares onde elas mais deveriam estar atentas? Porque chega um ponto de poder e de delírio de grandeza e de falta de empatia com os outros, que ele acha que não vai ser pego. E também que o caso do Pediri, né? É um nível tão absurdo de... Cara, eu tô com as pessoas mais famosas, mais ricas do mundo. Mais influentes, mais poderosas. O que vai acontecer comigo? Nada.